para relatar os feitos da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. Um das incursões mais de sucesso do mundo militar que eu entendo. Por quê? Veja só. Nós fomos com um efetivo de 25 mil soldados e tivemos aí uma perda. Toda perda é válida, toda perda é sentida. No entanto, se você vê 25 mil combatentes e somente arredondando 500 pereceram, foi uma excursão de sucesso. De como os... E tem uma época, teve um sabonete que conta um pouco dessa história, que eu vejo um pouco aqui no YouTube, então eu queria compartilhar com vocês isso, que é as estampas Eucalol. Não sei se vocês já ouviram falar. Foi muito sucesso aqui no Brasil, principalmente lá naquela época. Para quem não sabe, o Eucalol é uma empresa de produtos de higiene pessoal, né, aqui do Brasil, que foi fundada no Rio de Janeiro por dois irmãos alemães. Se eu não me engano, é Paulo e Ricardo Stern. E era conhecida por seu sabonete, que era feito de eucalipto, por isso Eucalol. Eles tiveram a ideia de utilizar estampas, né, para ajudar no lançamento dos sabonetes. E foi aí que que tudo começou. E na época da guerra, né, teve aí vários desenhistas que fizeram ajuda para contar a história da FEB. Foi uma empresa aí de produtos de higiene pessoal brasileiro que foi fundado no Rio de Janeiro pelos irmãos alemães Paulo e Ricardo Stern. E um dos sucessos, né, do sabonete, né, e das suas marcas de produtos eram os álbuns em que eles faziam as propagandas. Então eles faziam propaganda de contos, de história, tudo através, e eles sempre faziam aí estampas, né? Uma das primeiras séries das estampas do Eucalol tiveram temas como a vida de Santos Dumont, episódios nacionais, produtos do Brasil, vários outros temas que foram ganhando formas de noticiários, uma forma de estar se difundindo a cultura brasileira e várias outras ideias, né? E um dos sucessos que teve esse sabonete com as estampas foram as estampas baseadas na história da FEB lá na Itália, que é isso que eu estou mostrando para vocês aqui, é o que vocês estão vendo. Essa série aí teve foi até a série número 255, se não me engano. A gente vai passar por praticamente todas as estampas. E essas estampas elas foram juntadas, né, através de pessoas que colecionam. E essas estampas contam aí a história da nossa FEB, desde o começo, né, que 9/8 de 1943, quando as Forças Expedicionárias Brasileiras se formam através da declaração de guerra do Eixo, né? E essas histórias da FEB é muito bacana, porque desde o primeiro até o fim dessas estampas, ela praticamente retrata todos os pontos importantes da FEB, dessa incursão militar brasileira na Segunda Guerra Mundial e até mesmo na tomada de Monte Castelo. Então vou passar aqui para vocês alguns dessas estampas, e ela está aí com os textos originais extraídos dos versos de cada estampa aqui embaixo. Então vou comentar algumas coisas com vocês e aí a gente vai passando pelos pontos mais importantes, ok? Aqui, né, a primeira estampa, temos um soldado da FEB com o fardamento daquela época. Quem tiver interesse de ver, vai aparecer aqui em cima o último vídeo de visita ao Museu Militar da Forte Anguera, e tem lá o uniforme que eles utilizavam. É muito bacana de vocês verem a história
ao vivo. Tá? Então, em 9/8/1943, as forças expedicionárias foram criadas. Depois da declaração da guerra, né, ao eixo, tornou-se necessário enviar forças militares para combater o inimigo na Europa. Então, o ministro de guerra, general Eurico Dutra, coube a incumbência de organizar a Força Expedicionária Brasileira, tropa selecionada do nosso exército e que se tornou mundialmente famosa como FEB. Depois nós temos o número 2, que é o General Mann, transatlântico armado em transporte de guerra, que foi o transatlântico que trouxe todos os nossos, que levou, na realidade, os nossos pracinhas para o fronte de guerra. Aqui é a chegada em Nápoles. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Essa daqui é a chegada em Nápoles, onde o primeiro escalão da FEB, né, chegou do desembarque de navio. Teve mais de 1 a 4 escalões de viagem, num total que 25.334 homens foram lutar contra os alemães na Itália. Olha só que bacana. Isso é que gosta da história. Temos aí o primeiro hasteamento da nossa bandeira num solo europeu. Temos a incorporação da FEB ao 5º Exército dos Estados Unidos. Aqui são os distintivos do 5º Exército Americano, junto com a FEB. Para quem não sabe, essa cobrinha aqui é que a cobra fumou. Acreditaram que a gente não iria e a gente acabou indo, mesmo que seja por pressões negativas, assim se pode dizer, porque lembre-se, nós estamos sob uma ditadura populista, não se esqueçam disso. E aqui, né, eles falam que a gravura no verso nos mostra os distintivos que irmanaram dois povos na luta contra o inimigo comum, o do 5º Exército Americano e o da FEB, representando por uma cobra fumando um cachimbo. Cobra fumando é uma expressão pitoresca muito usada pelos soldados nos quartéis. Temos aqui uma imagem que não se tem muito nas fotos. Eu, pelo menos, nunca achei umas fotos com esse tipo de imagem em que o Winston Churchill, né, visita o Mascarenhas de Moraes, o general Mascarenhas de Moraes, na Tanquinha, a primeira visita desse ministro inglês, né, que é uma personalidade histórica. Quem gosta de política, esquerda, direita, poxa, sabe o peso que esse homem deu na história. Aqui os pracinhas que entraram na cidade de Massa Rosa em 16/9/1944, todos aí equipados todos aí devidamente equipados para a guerra. O ministro de guerra Eurico Gaspar, em que também recebeu a visita, né, a gravura mostra o momento em que o ministro da guerra aprovava o distintivo da cobra fumando, numa homenagem ao Brasil. Os generais do Exército das Nações Unidas entregaram o comando geral das operações durante a sua estadia. Então, quem imaginaria que essa gravura, né, que é tão comum para uma época nossa, de um exército brasileiro, ele recebeu, né, essa gravura dos generais das Nações Unidas. Isso é muito bacana. E aqui a gente já está na série 250, número 3, olha só. Eu vou comentar várias vezes, vou aproveitar aqui essas estampas para fazer outros vídeos em que a gente vai poder se aprofundar muito mais na história, tá? Para quem quer saber qual a origem do Zé Carioca, olha só que bacana. Quem gosta do Zé Carioca? Na minha infância, eu gostava muito das histórias do Zé Carioca. E aí, ó, essa expressão, né, para maior contentamento dos nossos pracinhas, foi fundado no acampamento da FEB um pequeno jornal mimeografado, muitos nem vão saber o que é isso, com um noticiário do mais variado possível. Tal jornal chamava-se Zé Carioca. A religião, né, foi os capelões, a maioria católica, então tinha ali a sua assistência espiritual católica. Aqui é um mapa
Olha, isso é muito bacana. Esse mapa mostra todos os locais em que os nossos pracinhas lutaram lá na Itália. Montese, Castelo Nuovo e o Monte Castelo em que foram tomadas pela FEB. O mapa do verso dá uma ideia da região onde atuaram os soldados brasileiros. Distingue-se, entre outras, as localidades de Montese, Castelo Nuovo e Monte Castelo, tomadas pela FEB. Vê-se assinalada a região onde foi aprisionada pela FEB a 148 Divisão de Infantaria Alemã. Para vocês terem uma noção, muito se fala da precariedade dos soldados. Muitos falam e tiram sarro dos nossos pracinhas, mas eles honraram a farda. Olha para vocês verem a riqueza dessas estampas e o retrato, né, sobre a Segunda Guerra dos nossos soldados. Praticamente todas as ações deles foram colocadas aqui de maneira perfeita, né? A tomada do Monte Castelo, aviões atiram alimentos em caixinhas para os sentinelas avançados. Imagina o seguinte, que dentro de uma guerra você tem o fronte e você tem os soldados que estão além daquele local, num posto mais avançado, e eles não têm condições de estar voltando para pegar alimento, eles não têm condições de se alimentarem porque estão dentro de um buraco, dentro de uma cova, estão lutando. E como que fazia essa alimentação deles? Até nisso foi pensado, não só para o exército da FEB, né, para os nossos pracinhas, mas como um todo, mas havia toda uma infraestrutura para manter esses soldados aquecidos, municiados e alimentados, né, para o avanço desses soldados no terreno. Serviços de transmissões da FEB, os postos de rádio, todo mundo precisa comer, então você tem um local em que você tinha os suprimentos, né? O problema de suprimentos é de grande importância. Aquela descrição que em qualquer campanha o problema de suprimento é de capital importância, dotada de uma organização modelar em todos os sentidos. A FEB nada deixou a desejar, embora fosse a primeira vez que nossas forças lutavam fora do continente. Então, os nossos generais, os nossos comandantes, né, daquele período, não deixaram faltar nada para os soldados. A defesa, né, aérea da FEB em ação, as artilharias antiaéreas da FEB em ação, então eles colocando nessas estampas. Um dos fatos mais importantes, e tem relatos de pessoas que viveram sobre isso, tem na internet, se vocês procurarem, eu vou tentar trazer aqui para vocês, as enfermeiras, os serviços de saúde, como que foi importante esse serviço para nós, para os soldados daquela época, né? Então, o Serviço de Saúde da Força Expedicionária Brasileira, o Serviço de Saúde da Força Expedicionária Brasileira se fez presente em todos os hospitais de linha de frente, em colaboração com o Serviço de Saúde das Nações Unidas. Soldado alimentado é um soldado que tem força para combate. Um homem com nada no estômago dificilmente consegue se manter, né? Esse foi um dos pensamentos dos generais na época. Além de ter os padrões de alimentação que eu já coloquei aqui no canal, está aparecendo aí para vocês, que eles faziam aí parte da alimentação dos americanos, que eles consumiam os alimentos, né, americanos. Também tinha as cozinhas militares dos brasileiros. Olha só que diferenciação, né? Então, a hora do rancho, aqui essa estampa de 19/8/1944, a hora do rancho, como são conhecidos os momentos das refeições entre os soldados, é sempre recebida com prazer. Em plena campanha, mesmo com a cobra fumando, os nossos pracinhos recebiam com satisfação as suas refeições, graças ao impecável serviço da FEB. O General Inverno, último vídeo que eu coloquei aqui no canal, de como os pracinhas podiam estar utilizando os bizus de jornal. Um dos maiores inimigos
dos nossos pracinhas foi o frio. Se referiam a ele chamando-o de General Inverno. Uma frase já antiga para quem é do leste europeu, né? O General Inverno e General Lama. Mesmo assim, com a neve e um frio jamais imaginado, os nossos soldados se conduziram com o ardor que sempre caracterizou nossos militares. A bravura mostra alguns oficiais brasileiros treinando esqui. A gente que não está acostumado com neve, mas locomoção através da neve é muito complicado e você tem que aprender a andar de esqui. 8 do 11 de 1944, Sir Alexander, general inglês, comandante do 5º Grupo do Exército, fez aí uma visita honrosa. O tanque pesado, a coragem e o sangue frio dos brasileiros, enfrentando mais poderosos e modernos engenhosos de guerra. Por ocasião da tomada de Monte Castelo, os nossos pracinhas mostraram ao mundo a coragem, sangue frio e patriotismo tão peculiares aos brasileiros e que nos foram legados por Caxias, Barroso e outros heróis que honram a nossa história. Os pracinhas não deixaram para trás, gente. Todos os atos heróicos, tanto dos americanos, que você parece que só tem americano que luta a guerra, os nossos brasileiros também fizeram muito. Um ninho de metralhadoras, né? Isso aqui é outra história muito bacana. Essas estampas estão retratando todo o período da FEB, a Força Aérea Brasileira na vigilância aos comboios, a ação da engenharia brasileira, as minas como engenhos de guerra. Isso aqui é muito bacana. Um dos engenhos de guerra que maior porcentagem de baixas causou na Itália foram as minas. Os jipes, quando atingidos, iam pelos ares, destroçados. Aos poucos, a prática foi ensinando que um dos recursos mais eficazes era o da colocação de sacos de areia no fundo dos veículos para amortecer o choque causado pela explosão. Olha só, ideia, criatividade, poupa a vida, né? Uma ideia simples, colocou saco de areia para diminuir a explosão, né? E assim até mesmo diminuir o número de baixas. Aqui já é a tomada do Monte Castelo, o maior feito da campanha, uma patrulha ativa aprisionada pelos alemães, ataque aéreo alemão, os nossos pracinhas e os ataques aéreos alemães. Não quero deixar esse vídeo claro, essa é a verdade. Então você tem aqui a gloriosa bandeira brasileira no cume do Monte Castelo, em 21 de 2 de 1945. Em 30 de 4 de 45, prisioneiro o general alemão Otto Feiter-Pico. A FEB na campanha da Itália fez 20.573 prisioneiros de guerra. Olha o feito dos nossos pracinhas. Prisioneiros alemães em Fornovo, material bélico capturado. Olha só o quanto que o exército brasileiro fez. Fez um recorde de quase o mesmo efetivo que chegaram na Itália para lutar. Prenderam 4.000 veículos inimigos, 4.000 cavalos. A FEB conseguiu apreender ao inimigo copioso material bélico. Nos 19 dias de ofensiva, na primavera, foram capturados 1.000 veículos, 4.000 cavalos, além de abundante material de saúde e intendência. Sabe o que é isso? É o maior feito assim, militar para aquela época, feitos por brasileiros. A utilização pelos heróis da FEB, esses novos engenhos de guerra. A bazuca foi um dos engenhos de guerra de grande poder mortífero mais utilizado nesta guerra. A gravura nos dá uma nítida ideia de seu funcionamento, vendo os dois pracinhas da FEB utilizando-o contra um objetivo. E no final, né, aqui dessas gravuras, nós temos aí o final praticamente mostrando como que eram tratados os feridos, saindo do campo de combate e indo para o serviço de saúde, né? Os padioleiros transportando um ferido em combate. Em Pistola, na Itália, descansam alguns heróis brasileiros. Muitos ficaram enterrados na Itália. Os pracinhas, voltando cheio de glória, voltam para o Brasil em 18 de 7 de 1945. Né? A guerra praticamente acabou. Nós temos aí
E nós temos que em 29 de outubro de 45 foi deposto o presidente Vargas. Na realidade, não é um presidente, é um ditador, Vargas, né? Que para evitar que perdurasse a situação em que se encontrava o país, as Forças Armadas, em manada no dia 29 de outubro de 45, depuseram o presidente Getúlio Vargas, que foi substituído pelo Dr. José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí nas eleições novamente, em 2 de dezembro de 45, e o eleito presidente, então, o general Eurico Gaspar Dutra, eleito em 45, o general Dutra deverá governar o país até 1950. Olha só. E aqui, ilustrações e estampas que eram colocadas juntamente com o sabonete Eucalol. Quero agradecer a você que me acompanha até agora. Meu muito obrigado. Não se esqueça, ajude o canal, se inscreva, para que a gente possa continuar aí o nosso trabalho. Arga Kaori, desligando.